Na noite de domingo, em Confresa, a mãe levou a sua filha de 4 meses no hospital municipal da cidade. As primeiras informações que a mãe passou é que a bebê teria engasgado. Porém, quando a médica pediu os exames e viu o resultado, percebeu que a criança teria sofrido um trauma na cabeça. Fui acionada por volta de meia-noite e alguns minutos pela equipe de enfermagem do hospital para uma avaliação de uma criança, né, que chegou com uma queixa de que não estava acordando e, por esse motivo, os pais tinham trazido. Só que, no momento do exame físico, eu vi a gravidade, né, do quadro e logo pedi a internação e solicitei os exames necessários para uma investigação melhor, né? A todo momento, questionava os pais sobre queda, sobre trauma, e eles negavam o tempo todo. E assim foi o decorrer da consulta. Isso no sábado, né, de madrugada. No outro dia, no domingo pela manhã, quando eu estava passando visita, a criança já estava aguardando vaga para a regulação devido à gravidade, né, do quadro, e foi feita a tomografia e precisava de uma transferência de urgência para uma UTI e avaliação com o neurologista. Nesse intervalo, que é de protocolo, quando é menor, assim, e não tem os relatos não se cruzam, a gente tem como obrigação de acionar o Conselho Tutelar e a polícia, né, para investigar o que realmente aconteceu, por ser uma criança tão pequena. Saiu a vaga, né, para transferência, vai vir buscar agora por volta das 17 horas, né, e vai ser transferida para uma UTI e avaliação neurológica. O estado da criança, doutora? É grave, porém estável. Grave. O Conselho Tutelar, a Polícia Judiciária Civil, foi acionada e conduziram o padrasto e a mãe à delegacia municipal. As informações estavam desconexas. O rapaz de 23 anos foi preso em flagrante por omissão de socorro e acuação. Uma denúncia de indício de maus-tratos, que essa criança estava no hospital com indício de maus-tratos. De pronto, como é de praxe aqui na central de flagrantes, eu determinei que a equipe deslocasse até o hospital municipal e o pessoal foi lá e visualizou que realmente a criança tinha uma lesão muito grave. Sabedor disso, eu me desloquei até a delegacia e também pedi para deslocar o genitor, né, a mãe e o padrasto, para a gente averiguar melhor de onde veio essa lesão dessa criança. Ao chegar aqui, a gente percebeu que as versões eram muito conflitantes. Tanto a versão da mãe quanto a versão do padrasto. Elas não tinham consonância, elas eram divergentes. E a gente começou as diligências. Eu retornei ao hospital, falei com os médicos, voltei para a delegacia e em certo momento o padrasto ele confessou que deixou a criança cair do braço. No momento que dava banho na criança. Então a gente desconfigurou a priori os maus-tratos e bateu nessa vertente, que ele tinha dito que a criança tinha caído do braço dele na hora que ele dava banho. No entanto, o que acontece? A principal situação não é nem o motivo que a criança caiu do braço, porque isso a gente sabe que pode ser uma coisa normal. Mas o que deixa a gente mais intrigado, foi a torpeza da omissão depois da queda dessa criança. Supostamente essa queda, né, que a gente ainda vai aprofundar mais essas investigações. Mas essa criança, esse bebê, ela caiu do braço dele, teoricamente, entre 8 e 10 horas da manhã e só foi levada ao hospital 11 horas da noite, pela mãe. E o mais intrigante ainda é que a mãe só veio saber que essa criança tinha caído do braço do padrasto aqui na delegacia no domingo à noite, em 11 horas. E a todo momento ela perguntava a ele se tinha acontecido alguma coisa quando ele estava com a criança, se ele tinha deixado a criança cair, se tinha caído alguma coisa na criança, e em todo momento ele negava. E ele dizia que não aconteceu nada, que não caiu nada na criança, que foi só um engasgo, que a criança engasgou. Em nenhum momento ele foi
capaz de dizer o que tinha acontecido de verdade. E isso é crime. Isso é crime. Então, ele foi autuado por lesão corporal grave pela omissão penalmente relevante. Quando você se torna garantidor, ou então quando você cria uma situação, você é penalmente responsável por evitar ela. Como ele estava com a criança de manhã, ele se torna garantidor daquela criança. E como ele criou o risco de um resultado, que era o resultado o quê? O resultado morte da criança, o resultado lesão grave, ele é penalmente responsável por isso, por essa omissão. Isso aí é crime. Isso aí é crime. Você não pode deixar que uma criança de 4 meses, você omitir que ela levou uma pancada na cabeça e não prestar o socorro a ela de imediato. E, além do mais, ele ainda coagiu a genitora a dizer que a criança tinha caído do braço dela. Porque a primeira versão que chegou aqui à delegacia foi essa, dizendo que a criança tinha caído dos braços da mãe. A mãe dizia isso, ela caiu dos meus braços. Depois que a mãe soube que a criança tinha caído do braço dele, ou que tinha acontecido alguma coisa nesse intervalo que ele estava com a criança, foi que ela veio contar a verdade, que ela tinha sido coagida por ele para dizer que tinha caído dos braços dela, para ele não ser preso, que ele estava com medo de ser preso. Ela estava trabalhando. Ela saiu de 6 horas da manhã da casa para o trabalho e deixou a criança com ele, a bebezinha com ele. Quando deu por volta de 10 horas, 10 e meia, 11 horas, ele ligou dizendo que a criança tinha tido um engasgo. A mãe saiu do trabalho, foi até a casa, fez os procedimentos com a criança e depois essa criança dormiu de 11h50 mais ou menos até 6 horas da noite. Foi quando a criança acordou, a mãe disse que a criança estava vesga e sem reação. Então, nesse intervalo de 6h30, 7 horas da manhã até mais ou menos 10, 11 horas, foi que aconteceu alguma coisa dentro dessa casa. Se essa criança caiu, se ele lesionou ela porque quis, a gente ainda não tem como dizer isso. O que a gente tem e o porquê ele foi autuado é pela omissão dele. A gente fez todos os trâmites de praxe aqui, inclusive pedimos a preventiva dele, a prisão preventiva dele, porque ele coagiu a testemunha, que é a mãe da criança, a mentir, e o juiz acatou os nossos argumentos e decretou a prisão dele.